O fim do capítulo 10 mostra como Jesus tinha provocado uma ira tão grande da parte dos seus inimigos que eles até pegaram pedras para apedrejá-lo, sem até permissão de Pilatos, aparentemente. Outra coisa interessante é que a época é o inverno, era a dedicação mais próxima ao nosso Natal. Jesus, como ele esperava ser crucificado na época da Páscoa, ele vai desaparecer, eles não conseguiram matá-lo, portanto ele desceu de Jerusalém até cruzar o Jordão. E lá ele ficou com seus discípulos durante esse período, aparentemente desde dezembro até mais ou menos o começo de abril, quando recebeu essa notícia que Lázaro, seu amigo, está muito doente e ele, sabendo que ele ia morrer, ele fala com seus discípulos que eles deveriam agora voltar para Jerusalém. Agora Jesus tem em mente essa hora que é tão importante no livro de João, que a hora dele tinha chegado. Os discípulos naturalmente tinham um receio muito grande de voltar para Jerusalém e serem apedrejados. Eles não queriam nada com isso. Só que Jesus então faz uma referência que quem não segue a luz, Jesus é a luz do mundo, quem não obedece às suas ordens, seu acompanhamento, seu convite, então vai andar nas trevas, porque o dia tem luz e dá para ver sem tropeçar. Entendendo bem essa palavra, Tomé disse para os outros discípulos, vamos lá e vamos morrer com ele. Aparentemente eles acharam que a possibilidade deles serem realmente mortos, apedrejados, era muito grande, mas mesmo assim eles acharam ficar com Jesus mais importante do que ficar na Transjordânia. Isso de fato é importante, porque se eles não tivessem voltado com Jesus, se ele tivesse vindo sozinho, ele teria sido crucificado e os discípulos não poderiam então testemunhar nem a sua morte, nem a sua ressurreição. Portanto, é muito importante esta intervenção de Tomé para recomendar aos discípulos a subir juntamente com Jesus até Betânia para levantar Lázaro dentre os mortos, que vai ser uma das provocações da própria crucificação, como já sabemos. O capítulo 11 de João apresenta dois grandes testes, provas para Maria, Marta e para os discípulos. Para Maria e Marta, a prova é se Jesus realmente amou eles, se ele podia ter chegado antes e não chegou. Nós percebemos nas dois comentários das duas mulheres, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. E nós percebemos que depois da volta à destra do Pai, da parte de Jesus, que se crentes ainda morrem, eles também vão ter essa pergunta, por que Jesus não ficou por aqui para nos curar, para nos dar-nos esta cura necessária para não morrer? A questão é se Deus realmente ama a gente. Agora Jesus coloca uma resposta para Marta muito interessante. Diz que ele ressuscitará. Ela diz, claro, vai ressuscitar no último dia, no dia em que todos os que morrem vão ressuscitar. Jesus diz, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá nunca. Para os crentes que amam a Cristo, que estão em Cristo, que estão relacionados com Ele pela fé e que têm vida eterna, a morte é apenas dormir. É um descanso temporário, a esperança da ressurreição do próprio corpo. Agora, quanto à prova que os discípulos tiveram que passar, foi aceitar o convite de Jesus de voltar para Jerusalém e enfrentar
a probabilidade de serem apedrejados e mortos. Jesus dá para eles essa prova com uma ajudazinha para eles tomarem uma decisão certa. Se eles ficarem distantes de Jesus, eles vão tropeçar, vai ser andar nas trevas, mas se eles acompanharem Jesus, que é a luz da vida, eles não tropeçarão, eles terão a vida do pleno dia, que é andar com Jesus, que é a luz do mundo. E assim, quando Jesus chega então a este túmulo e levanta Lázaro dentre os mortos, tanto os discípulos como Marta e Maria são totalmente confiantes que Jesus tem o poder para guardá-los, para segurá-los e para resolver o maior problema que o homem apresenta, que é a morte. O problema da ressurreição é a solução. E a ressurreição está em Jesus e na fé nele. Graças a Deus por todos nós que temos colocado nossa fé no Senhor Jesus e podemos enfrentar a morte sem medo, sem perturbação, sem falta de esperança, que a pessoa, aquele desespero dos velórios, mas realmente morrer com Cristo é morrer em paz. Graças a Deus pela paz que nós temos nele. O que vai acontecer no prosseguimento do capítulo 11 de João é que Jesus então vem com os discípulos para este lugar que é a cidade antiga, a pequena aldeia de Betânia, que ficava um pouco mais de 3 quilômetros de Jerusalém. E o que é que vamos ver nesse cenário tão interessante? Jesus, o texto vai ser bastante interessante porque ele vai mostrar não só o poder divinal de Jesus, mas o seu lado humano, uma espécie de fusão das duas referências à humanidade e à divindade de Jesus. Interessante que o texto vai enfatizar como Jesus amava Lázaro. Lázaro havia morrido, é uma família de Betânia muito próxima, que tem uma certa intimidade com Jesus. As suas irmãs Marta e Maria estão aqui. Nós vamos ver aquela preocupação de que o Senhor estivesse aqui antes, para que isso tivesse sido impedido. Então se entende que Jesus é alguém capaz de milagres, que ele é alguém que é da parte de Deus, mas não há uma compreensão plena ainda de quem é Jesus, e João vai agora mostrar mais de maneira intensa e clara aquilo que representa o seu poder e, claro, o sinal da sua divindade. Então, diante das circunstâncias em que eles estão ali, inclusive à volta de Jesus, crendo e até descrendo, melhor dizendo, e até rindo dele, nós vamos ver Jesus diante dessa localidade aqui que lembra esse cenário, chegar diante de todos e dizer: Lázaro, vem para fora. Interessante que os judeus tinham uma tradição antiga que achava que o espírito da pessoa ficaria ali em torno do corpo no máximo até 3 dias. E aí Lázaro já está há 4 dias morto, enterrado, sepultado. E Jesus então chama e acontece o milagre dessa ressuscitação. Lázaro vem para fora, Lázaro então sai e o poder de Jesus se manifesta, mostrando a sua própria divindade manifesta através desse milagre impressionante. Nesse sentido, nós vemos a manifestação de que ele é o Cristo, plenamente apresentado no texto, e o seu poder que se manifesta não só sobre demônios, não só sobre as doenças, mas também sobre a morte, quando aqui em Betânia acontece esse caso extraordinário da ressurreição de Lázaro. O que nós vamos ver na sequência é que a oposição que é feita a Jesus, ainda que muitas vezes o Evangelho use uma expressão genérica, é feita pela liderança e liderança religiosa. E nós não fazemos ideia do pano de fundo geográfico e histórico. A visão que nós temos desse lado da maquete de Jerusalém, da época do Novo Testamento, é uma visão agora feita do lado
vamos dizer, ocidental, da parte mais ao sul. Quando nós, olhando aqui desse lado, podemos ver a diferença dessa parte mais elevada da cidade, onde moravam principalmente os romanos, que dominavam a nação. Chega a ser até engraçado quando alguns líderes religiosos dizem que eles nunca foram escravos de ninguém, sendo que a nação romana domina todo mundo e eles estão querendo uma libertação política e militar. E aqui viviam principalmente, além dos romanos, sacerdotes, saduceus, vamos assim dizer, gente da elite, da classe alta. Bem aqui ficava a casa do próprio Caifás, que era o sumo sacerdote, que foi envolvido diretamente no julgamento de Jesus, conforme o relato que nos dá o Evangelho de João. Então nós podemos observar que existe aqui essa ideia muito clara que João vai chamar de mundo, quer dizer, um entrosamento de gentios e judeus que estão comprometidos com a lógica de poder, com uma lógica de dominação, aquilo que João vai chamar de glória deste mundo. E é claro, eles não têm como entender a mensagem desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daquele que é enviado para ser rei de uma maneira que o mundo não consegue entender. A ressuscitação de Lázaro teve um efeito elétrico entre os judeus da liderança da nação. Como havia muito interesse em buscar a casa de Maria, ter uma possibilidade de até falar com Lázaro, que depois de 4 dias foi levantado entre os mortos, eles querem saber onde está Jesus, como que eles podem ver Jesus, e Lázaro também. O resultado foi que Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, convocou o Sinédrio para tomar uma decisão radical. Agora sim temos que agir, porque até agora não houve nenhuma eficácia nas decisões que foram tomadas para prender a Jesus. Ele sempre escapou das suas mãos. Qual foi o resultado? Uma decisão de, por causa de Roma vir para destruir a nação, se todo mundo seguir a Jesus, eles virão para tomar o templo, destruir o templo, como também tirar a própria nação. O resultado disso todo foi que agora vão decidir, se alguém sabe onde está Jesus, devem denunciá-lo, trazê-lo logo para ser preso e morto. Até agora, o interesse deles foi de prender Jesus e calá-lo. Agora sim, a decisão é tomado pelo Sinédrio, que ele tem que morrer. O resultado foi esse plano de envolver Judas, que se ofereceu, como todos sabem, para negar a Jesus, para falar de Jesus e dizer onde que ele estava. Portanto, este bloco da informação que João nos dá em capítulo 11, esse final, explica agora por que esta época, em particular, a decisão seria que Jesus teria que morrer. O texto diz que Caifás profetizou. A ideia é que ele estava predizendo que Jesus morreria para salvar a nação. Mas também João acrescenta, aparentemente foi João, que ele não somente salvaria a nação morrendo, mas também salvaria o mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.